Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo a mais uma live do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF. Sejam todos muito bem-vindos. Quero também dar boas-vindas aos nossos convidados, a Geisa Loubeck, que é engenheira ambiental, mestranda em agroecologia no IFES de Alegre, e atua como consultora ambiental na empresa Loubeck Consultoria Ambiental e Agrícola. Bem-vinda, Geisa. Também vamos dar as boas-vindas ao Leomar Honorato Lírio, que é camponês do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA do Espírito Santo. E ao Ian Spoladori, que é técnico agrícola, que está cursando o curso técnico em agronegócio pelo Senar e trabalha na cooperativa de laticínio Celita na área de qualidade do leite. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós estarmos com vocês hoje, nessa noite, para a gente dialogar, né, nesse espaço educador virtual sobre práticas de sustentabilidade na agropecuária capixaba. Eu sou Andressa Lemos Fernandes, sou bióloga, mestre em educação, sou gerente de educação sanitária e ambiental do IDAF e sou facilitadora da Rede Capixaba e da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que cada convidado falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, como ele chegou até esse momento, nesse engajamento no setor que atua e que está vinculado, né? Nosso tema dessa noite são as práticas de sustentabilidade. Então, vou começar com a Geisa. Geisa, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como você se encontrou aí com a agroecologia. Boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite, o IDAF, boa noite aos companheiros que fazem parte dessa live. Bom, eu sou técnica em agropecuária, né? Formada pela Escola Agrotécnica Federal de Alegre, antiga EAFA, hoje atual IFES, né? E terminei meu curso em 2006 e fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Moimirim, que é a minha cidade natal, Minas Gerais. E lá eu trabalhava com produtores rurais, né, direcionado mais para a área de cafeicultura, porque lá a pecuária é muito pouca, e a pecuária que tem é direcionada para gado leiteiro. A gente trabalhava bastante com projetos voltados para agricultura familiar. Projeto Paz foi onde eu conheci, assim, meu primeiro contato com a agroecologia, foi através do Projeto Paz. Fiquei na prefeitura até 2009, quando eu fui fazer faculdade de engenharia ambiental e comecei a trabalhar com uma empresa como técnica agropecuária, né, voltado para projetos para agricultura familiar, recuperação de áreas degradadas em propriedades rurais, que eu fiquei de 2012 a junho de 2019, quando eu resolvi trabalhar por conta própria. Minha experiência mais, assim, dentro da agroecologia, ela já vinha, né, de um processo meio de construção pessoal, né, por não concordar com essas práticas que são realizadas hoje dentro da agricultura e também dentro das práticas realizadas dentro da área ambiental, dentro de processos de recuperação de áreas degradadas, esses modelos convencionais que a gente tem aí hoje, que é mais conhecido. Então, eu fui buscando alternativas, né, para poder modificando um pouco essas práticas de recuperação de áreas degradadas, elaboração de PRAD. Foi aí onde encontrei a proposta agroecológica. E me apaixonei pela agroecologia, me encantei, me vejo muito dentro dela, sou apaixonada pela agroecologia, e a partir daí eu comecei a trabalhar com a elaboração de PRADs voltados com princípios agroecológicos, com práticas voltadas para a sustentabilidade, né? Extensão com produtores, onde a gente consegue trabalhar a sustentabilidade dentro da propriedade rural, através de um diálogo, através de um diagnóstico rural da propriedade, né? Dentro das possibilidades que o produtor tem para poder executar, né, aquilo que é proposto, em conjunto com ele. E, a partir de então, eu entro no mestrado, né, de agroecologia do IFES, em Alegre. Entrei na turma de 2019, né? Acho que é 2019, nem lembro, 2019, 2020. Entrei na turma de 2019 para 2020
E eu trabalho, a minha área de pesquisa é no sítio Jaqueira Agroecologia, eu acho que alguns já conhecem. E o meu trabalho ele foi dividido o seguinte: a gente fez uma proposta de avaliação de impactos ambientais das atividades agroecológicas realizadas no sítio Jaqueira e uma caracterização das práticas realizadas ao longo de 37 anos no processo de recuperação de uma área degradada, que é o sítio Jaqueira, né, que se encontrava em um processo de degradação no início de quando o Newton começou o trabalho em 1983. Então, a partir daí, o meu envolvimento com a agroecologia tornou-se muito mais acirrado, né? Porque ali a gente começa a vivenciar o que é a agroecologia no dia a dia, né? Como que o produtor ele lida com as dificuldades de plantar um sistema agroecológico, de captação de recurso, principalmente para pequeno produtor. Como é recuperar uma área com pouca mão de obra, disponibilidade de capital quase zero. Então, a gente começa a ter esse contato. E o interessante, quando a gente fala dessa avaliação de impacto ambiental, porque ela faz o diagnóstico da sustentabilidade da propriedade. E quando a gente fala da sustentabilidade, a gente tem que também primar pelos 3 pilares da sustentabilidade, que é o econômico, o ambiental e o social, andando de forma igualitária, nenhum diferenciando do outro. O ambiental ele não pode sobressair o econômico não pode sobressair o social. E a agroecologia, ela abarca muito bem essas questões sociais, né, ambientais, culturais, né, e ela pega bastante essa questão de aprofundar a valorização do homem no campo, as questões das práticas, dos saberes populares. Isso tudo vai de encontro, né, com as propostas que são feitas dentro da agroecologia. Então, essa paixão minha pela agroecologia, ela vem sendo aprimorada aí dentro desse projeto de pesquisa. Ótimo, obrigado, Geisa. E vocês também que estão nos assistindo, também se identifique, se apresente aí no nosso chat, pelo Facebook. Você pode dizer seu nome, de onde você está nos assistindo, da sua área de atuação. Se apresente aí também para que a gente possa conhecer o público que está aqui nos assistindo. Vou passar agora então para o Leomar, para ele contar um pouquinho então da sua trajetória aí, trajetória no movimento. Ok. Boa noite a todos e todas que nos assistem, nos acompanham nesse canal. Primeiramente, agradecer, né, ao IDAF, aí, na pessoa do Ivan, o convite e a oportunidade da gente contar um pouco, né, a nossa prática. Bom, eu sou Leomar, sou filho de camponeses, né, de agricultores, nascido no interior de Colatina, e no ano de 87, né, na década de 80, minha família migrou do norte do estado para a região serrana, aqui para Domingos Martins. Tenho minha origem, né, minha formação tem muita ligação com a Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, né, minha família, minha mãe toda envolvida, e eu, né, cheguei, né, a fazer parte da coordenação arquidiocesana da Pastoral da Juventude, muito mais ligado principalmente à Pastoral da Juventude Rural. E em 1999 eu tive o contato com o movimento dos pequenos agricultores, né, trabalhando como agricultor, como camponês. Eu fui convidado para participar de um debate sobre o movimento que estava surgindo, né, no Espírito Santo, que já tinha no sul do país, em alguns outros estados, aí, né, Rondônia, Minas Gerais. E em 99 eu recebi esse convite através de uma articulação da Comissão Pastoral da Terra, e desde então passei, né, conheci o MPA, já tinha essa relação com a terra, né, por ser camponês, por ser agricultor, e com a tendência na produção agroecológica. Na época a gente fala produção orgânica, né? A agroecologia é um tema, uma expressão que a gente tem usado mais recente. Minha formação, né, militância, se deu praticamente no MPA, né? Já são 21 anos, né, de fazendo parte dessa organização que aprendi, né, que aprende a cada dia, se renova e nos tem muito dado força nesse processo de organização da produção. Eu sou casado, né, tenho 2 filhas, minha companheira é da área da educação, é servidora municipal, professora, né, e eu também tive a oportunidade, graças aí à luta do movimento, né,
de fazer parte. Fiz uma graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus Goiabeira, Vitória. Sou graduado aí pela UFES em licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais. Então, isso, um camponês, né, que depois dos 40 consegue fazer uma graduação, é com muita luta, de fato. A minha relação, como eu já disse, com a agroecologia, com a produção orgânica, já é de muito tempo, porém, no MPA é que ela se consolidou. Hoje eu tenho uma tarefa, né, na organização, que é ajudar a coordenar o processo de produção, organização da produção, do planejamento, logística, transporte, né, ajudo a fazer isso a partir da região serrana, integrando também com outros municípios onde o MPA está organizado. Ajuda aqui a organizar um grupo de OCS, né, de Organismo de Controle Social, que são as famílias que são aí, que têm, né, uma declaração emitida pelo Ministério da Agricultura, onde elas são recomendadas como famílias que não usam, né, agrotóxicos, que produzem de forma sustentável. Então, a gente faz esse processo de acompanhamento e ajuda a organizar também na outra ponta, né, os parceiros consumidores que buscam esse alimento, buscam consumir, né, um alimento saudável que gera vida, que gera saúde, né, que vai gerar bem-estar. E a gente faz isso a partir daqui da região serrana, mas eu ajudo na organização no MPA a fazer isso de forma a nível de estado, através também da nossa cooperativa, CPC, fazemos essa articulação, essa organização. Inclusive na Grande Vitória, que depois a gente vai falar um pouquinho como que é esse trabalho aí. Ótimo, já estamos ansiosos para conhecer mais o trabalho do MPA. Ian, se apresente então agora para quem está nos assistindo, fala um pouco da sua trajetória. É um prazer estar aqui nesse dia. Quero dar boa noite aí às pessoas que estão vendo essa live. Como você disse, meu nome é Ian. Hoje eu trabalho na área técnica, na área de qualidade do leite. Sou filho de produtor aqui de Cachoeiro de Itapemirim, perto de Pacatuba. Me formei em técnico agrícola pelo MEPS, Escola Família do Espírito Santo. E hoje, como técnico, é um grande prazer estar falando sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar para os produtores que eu atendo, que é sobre essa parte da sustentabilidade. Nessa parte, como técnico, eu vejo muito que, na área que eu atuo, há muita falta de informação de alguns produtores, sendo que essas práticas que vamos falar, todos podem fazer. São algumas coisas simples que podem ser feito e essa parte eu gosto muito de falar. Então, como eu falei, sou filho de produtor rural aqui de Cachoeiro, atuo na parte da qualidade e hoje estou disposto aí a bater esse bate-papo com vocês e fazer essa troca de experiência com vocês. Obrigada, Ian. Pessoal que está nos assistindo, então, a gente teve esse primeiro momento, né? A gente fala essa primeira rodada em que a gente conhece um pouquinho mais dos nossos convidados e nós vamos passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai dialogar mais especificamente sobre o tema. E vocês que estão nos assistindo, vocês podem, aí no chat do Facebook, podem colocar perguntas, considerações sobre o tema, sobre a abordagem dos nossos convidados, podem ficar à vontade para interagir. A ideia, né, que esse seja, como eu disse no início, nós estamos num espaço educador virtual, então que a gente possa trocar ideias, fazer perguntas, considerações, é um momento de troca de saberes, né? Como a Geisa já começou a falar, né, sobre sustentabilidade, esse tema, que está usualmente, né, mais no dia a dia das pessoas, né? Mas o que seria essa sustentabilidade, né? Da onde veio essa discussão? Se a gente for pegar a origem do nome, né, o latim sustentare quer dizer sustentar, apoiar, cuidar, conservar. Então, por que precisamos de práticas sustentáveis? Por que precisamos de práticas sustentáveis na área rural, no campo?
porque alguma coisa está insustentável, alguma coisa não está caminhando bem, né? Então, nós temos no movimento ambientalista uma discussão forte sobre essas questões. O tema desenvolvimento sustentável foi cunhado num documento chamado Nosso Futuro Comum, que dizia-se da necessidade da gente se desenvolver, mas no tempo presente, mas também pensando nas gerações futuras, que a gente precisava encontrar um equilíbrio entre viver neste planeta, usar de seus recursos naturais, contudo, a gente precisa pensar no futuro, né? Que ambiente, que campo, né? Que territórios nossos descendentes herdarão de nós. Isso vai depender muito dessas práticas que hoje nós adotamos, seja no meio rural ou no meio urbano. Né? Também, se a gente for olhar, na Rio 92, no grupo das ONGs, foi elaborado um documento chamado Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. E o que é essa utopia? É que a gente tenha um modo de viver em que a gente possa ter, como a Geisa disse no início, né, esse equilíbrio entre a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Aliado a isso, a questão cultural, a justiça ambiental, outros temas se compõem aí nesse conceito do que seria uma sustentabilidade, que vai depender muito daquele que fala, né? A sustentabilidade para um empresário pode ser diferente da sustentabilidade de um ambientalista, da sustentabilidade de quem vive no campo. O fato hoje temos vários diálogos sobre essas questões, hoje temos várias práticas já inovadoras que buscam tornar o nosso modo de viver, de trabalhar, de cultivar mais sustentável, porque a gente entende que precisamos trabalhar nessa perspectiva para que possamos ter no futuro um ambiente mais saudável e, além do mais, estamos já no momento de que a gente precisa até voltar um pouco atrás, né? A Geisa também disse de recuperar áreas degradadas, então não só conservar o que temos hoje, mas também recuperar áreas degradadas, recuperar solos, recuperar nossos recursos hídricos, e é um pouco disso que a gente vai conversar agora, né, nessa noite. A partir de agora, vou dar voz aos nossos convidados, e como eu disse, né, o espaço interativo, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para dialogar conosco. Então, vou passar para a Geisa, para ela dar continuidade aí ao papo que ela começou falando, né, da agroecologia e dessa interface aí indissociável, né, com a sustentabilidade. Andressa, igual eu estava falando, né, eu parto do meu projeto, quando eu começo a me aprofundar mesmo, né, dentro da agroecologia, conhecer os movimentos, né, a entender como que funciona esse processo de transição agroecológica, que não é um processo rápido, é um processo lento, é um processo, né, minucioso. Então, quando a gente parte desse princípio de observar a propriedade como um todo, de valorizar, né, os agroecossistemas, de buscar alternativas, de reintroduzir o homem no campo, de fixar esse homem no campo, de dar condição de sobrevivência, né, desse homem, e de dar condição dele ter uma vida digna no campo, isso tudo está embutido dentro da sustentabilidade. Né? São essas questões que, às vezes, elas ficam perdidas quando a palavra sustentabilidade é muito utilizada comercialmente. Né? Esses valores, às vezes, eles vão se perdendo. E a gente, se tratando de pecuária, eu não sou tão assim focada dentro da pecuária, mas em se tratando da pecuária, o que a gente vê, né, muito aqui na região onde é o meu trabalho, na região onde eu moro no litoral sul, moro em Piúma, são pequenos produtores tentando sobreviver da produção leiteira. Pouco gado de corte, né, maioria produção leiteira. E eu vejo, assim, que existem ferramentas que podem ser utilizadas, né, e que, às vezes, faltam acesso à informação, falta um pouco de diálogo, né, entre quem passa essa informação para o produtor.
Então, eu vejo muito áreas muito comprometidas, né, com superlotação de pastagem, com superlotação de gados em pastagem completamente depauperadas, o local onde não tem condição do animal ele ter um ganho de peso para que isso se converta em carne ou em leite. Então, a gente começa a observar, na região de Alegre, descendo aqui para o lado de Marataízes, Presidente Kennedy, né, que são principalmente Presidente Kennedy, que eu acho que é um dos maiores produtores de leite do estado, até 2019, se eu não me engano, áreas muito degradadas, completamente, solos muito degradados, os recursos hídricos completamente comprometidos. E o que a gente pensa nessa questão? A gente pensa em tentar passar essa informação para o produtor da importância que isso tem economicamente para ele, o que ele pode ter de ganho tentando recuperar essa área degradada e de que forma isso pode ser feito. Então, a proposta que a agroecologia traz... Geisa, seu microfone ficou mudo. Está ouvindo? Agora sim. Está ouvindo? A gente ouviu sim, a gente ouviu até a proposta que a agroecologia traz. Então a agroecologia, né, o que ela traz de proposta? Ela traz o seguinte, que a gente tem que valorizar os recursos naturais e buscar uma alternativa de fixar esse homem no campo e de trazer também muitos que são frutos do êxodo rural de volta ao campo, que estão perdidos na cidade, marginalizados, sem emprego, sem condição de moradia. Então, a agroecologia ela traz essa proposta de trabalhar com metodologias mais conservacionistas, valorizando os saberes, né, os saberes populares, os saberes empíricos. O sítio Jaqueira, vou trabalhar mais como exemplo aqui, que é a minha área de pesquisa, era uma área que foi utilizada para a criação de muares, né? Pouco gado dentro do sítio, era mais para criação de muares, mas o pasto era alugado para criação de gado também. Uma área completamente degradada, onde em 1983 começa o processo de recuperação. E esse processo de recuperação, hoje, ele tem um projeto dentro do Estado, né, que é até do INCAPé, que dá ênfase em recuperação de áreas degradadas, né, que é a bovinocultura sustentável dentro do Estado. E a gente vê muito áreas completamente degradadas utilizadas para a criação de gado. Então, como que isso começa? Como começa a ser trabalhado dentro da propriedade? Isolando a nascente, porque evita que o gado pisoteie, compacte o solo, porque um produtor sem água, ele não é autossuficiente no seu sistema de produção. Um produtor sem água, ele não consegue ter uma pastagem de qualidade, ele não consegue alimentar seu gado, ele não consegue nem se alimentar direito. Então, começa a proteger a nascente, começa a fazer a recomposição da mata ciliar, preservando as APPs, implantação de técnicas e medidas de conservação de solo e água, né, diminuindo que essa água, medidas, né, para controle de processos erosivos. Então, a agroecologia ela busca essa proposta de adaptando as técnicas hoje que existem para cada produtor. No caso do sítio Jaqueira, o Newton ele foi adaptando as técnicas já existentes para a condição do local. Então, ele começou esse processo de recuperação isolando a nascente, tirando o gado da área de APP, tirando o gado da área de reserva legal, implantando a mata ciliar, fazendo terraceamento, implantando outras alternativas de renda. Hoje, o sítio ele não tem a pecuária como atividade, né, dentro do sítio, mas ele tem outras atividades. Assim como o pecuarista pode também ter outras atividades dentro do sítio. Hoje a gente conhece, já tem muitas técnicas que podem ser utilizadas, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, piqueteamento, várias metodologias que podem ser adaptadas para o pequeno produtor, para não ter tanto um custo tão elevado. Então, a proposta da agroecologia é trabalhar essa valorização, né, do homem do campo e a conservação dos agroecossistemas.
Então, a gente busca, né, através de diálogo com o produtor, identificar essas potencialidades dentro da propriedade e ir adaptando, né, o que é prioridade para ele, né, e o que a legislação, hoje a gente tem também bastante legislações que norteiam, né, essas questões de áreas, de recuperação de áreas degradadas, para que esse produtor ele possa ter uma diversificação da sua produção e possa ter uma eficiência na produção, tanto de gado de corte como gado de leite. Porque o que a gente vê, principalmente aqui na bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, são pastos completamente degradados, pastagem com índices de produção baixíssimo, né? Isso quer dizer, reflete lá na questão da alimentação do animal. Ele não vai converter isso daí em ganho de leite e nem ganho de peso. E nem o pequeno produtor, nem todos têm condição de fazer a suplementação em coxo. Então, hoje a gente já consegue fazer a implantação de um sistema agro-silvopastoril, onde a gente consegue ter implantação de algum tipo de vegetação que pode fornecer tanto sombreamento e colaborar para o bem-estar animal, como fornecer fonte de proteína. A gente consegue isso num pequeno espaço, né? E com poucas adaptações, não são tantas adaptações que o produtor tem que fazer, são feitas, né, gradativamente de acordo com a sua disponibilidade. O Estado tem esse programa do Incapé, né, que é bastante interessante. Não sei se atinge todos os produtores, a minha preocupação hoje é com o pequeno produtor, porque o que eu vejo, o que segura o pequeno produtor hoje na propriedade ainda é a pecuária de leite, não é a de corte, e a minha preocupação quanto a esse pequeno produtor estar dentro da propriedade é quanto à sua dignidade quanto produtor, né? Ele não pode somente produzir para só sobreviver, ele tem que ter uma qualidade de vida, ele tem que ter uma qualidade de vida para os seus familiares. Então, isso daí tem que ficar bem claro que a agroecologia, ela prima por isso também. Prima também pela questão alimentar, da segurança alimentar e soberania alimentar, né? A utilização dessas práticas, elas vão sendo incorporadas aos poucos, porque você não pode tirar um produtor de um sistema que ele já está acostumado, porque eu percebo muito a pecuária como uma questão muito cultural dentro do Estado, né, uma questão enraizada mesmo. Não estou criticando a pecuária, estou criticando a forma que a pecuária está sendo feita em muitos lugares, que isso acaba não dando tanto resultado satisfatório para o produtor. O pequeno produtor ele não tem tanta condição financeira, às vezes, de se manter no período de seca se ele não se planejou lá atrás, né? E a gente conhece aqui na região, por exemplo, Presidente Kennedy é um município que sofre extremamente com seca. Será que todos os produtores têm condição de alimentar no coxo os animais? Não tem. Não tem. Não tem. Então, essa questão de diagnosticar na propriedade e fazer um plano e fazer proposta para mudar esse manejo possibilita eles chegar nesse período se autossustentando, né? Dentro da agroecologia, a gente valoriza muito a questão dos recursos hídricos dentro da propriedade. Uma propriedade sem água, ela não é nada, é uma pedaço de terra. A gente tem que valorizar essa questão. Então, é muita coisa que tem sido feita hoje que o pequeno produtor tem condição de fazer sim. Às vezes, eu acho que falta essa informação chegar diretamente no produtor. Às vezes, ela vai atravessando por muitos caminhos e vai se perdendo. Ela precisa ser direta, chegar na fonte. E a fonte é o pequeno produtor, é o alvo. Obrigada, Geis. A gente já consegue ver que a agroecologia realmente ela trabalha com uma questão da complexidade na propriedade. Muito bacana, você traz elementos importantes. Às vezes, para um leigo, pode achar que a agroecologia é só produzir alimentos orgânicos, e é para muito além disso, né? Começa com a questão do solo, a recuperação desse solo, a questão hídrica. Você traz questões interessantes até para a questão dos bovinos, né? Da pecuária,
de trabalhar na perspectiva do bem-estar animal, né? Como uma propriedade desgastada, né? Vai conseguir dar uma boa qualidade também de vida para esses animais de criação. Então, são vários elementos aí bacanas para a gente depois dar continuidade a esse debate. Quero dar boas-vindas aí aos nossos convidados que estão aí se apresentando no nosso chat. E a família Espolador está em peso. Ian trouxe o fã-clube dele para assistir, muito bom. Muito, muito bem-vindos todos que estão nos assistindo. Os pais do Ian também estão aí conosco. Que bom, realmente também sou mãe. Sei que é uma alegria quando a gente vê, né, que os nossos filhos estão trilhando caminhos, né, bacanas, né, caminhos que nós investimos e eles estão sendo seres humanos melhores e para o mundo, né, no mundo. O Leomar, ele está sem vídeo. Leomar, você está aqui participando? Aê, Leomar chegou. Ok. Leomar, vou passar então a palavra para você contar um pouquinho, então, aí, um pouco mais, né, do trabalho do movimento e das práticas de sustentabilidade aí que vocês desenvolvem no movimento. Ok, vamos lá. Então, acho que é importante falar rapidamente, né? O MPA, quando se começa a se construir, se organizar, justamente tem como pano de fundo, como bandeira, essa coisa de ficar no campo com qualidade de vida, o com vida de qualidade, né? E uma das questões para isso, né, uma das condições é ter alimento, né? Ter alimento saudável. Os camponeses têm por si, né, essa responsabilidade histórica que é a produção de alimento. Fazer a terra cumprir a sua função social, que é produzir alimento e alimentar, né, toda a população do campo e da cidade. E nós, enquanto movimento, entendemos que essa tarefa, principalmente, ela é assumida pelos camponeses, né? Confirma isso, por exemplo, o censo do IBGE, né, o último que a gente tem de 2006, outros depois, né, que foram confirmando essa questão da produção de alimento que vai para a mesa, né, do povo brasileiro aí, né, cerca de 70% vem das comunidades, vem das propriedades de pequenos agricultores, da agricultura familiar, agricultura camponesa. Então, acho que isso é importante afirmar, reafirmar isso, né, e o MPA a gente procura resgatar principalmente essa autoestima dos camponeses, né, de ter, no bom sentido, orgulho, né, da responsabilidade que essa classe para a sociedade, que é a que produz alimento. E quando a gente fala do ponto de vista da agroecologia, então ela não só produz alimento, né? Ela produz um ar puro, produz água de qualidade, né? Possibilita que haja um equilíbrio na natureza. Quando essa produção de alimento é feita de forma saudável, respeitando tudo isso, né, que a Geisa disse, respeitando a natureza como ela é. E aí nós, né, a partir dessa compreensão, no MPA, a primeira coisa que a gente procura trabalhar, e as famílias assimilam muito bem isso, né, elas compreendem, aliás, o campesinato sempre foi assim, trabalhar com cultura de época, né? Uma das vezes das necessidades geradas para o uso de agrotóxico, de veneno, né, ou de irrigação, né, sem necessidade, é justamente por querer se produzir algo que não é da sua época, não é do seu tempo, né? Por causa da demanda que foi criada, né, nas pessoas de consumir todo dia, todo ano todo, uma determinada cultura, um determinado produto. Então há essa necessidade, então, de fazer essas intervenções bruscas que traz as consequências, nós sabemos, né, para se produzir coisas que não seria daquela época, né? Então, a gente trabalha muito a partir desse respeito ao ciclo das culturas, né? E o trabalho que a gente tem feito, principalmente da produção e comercialização, né, disponibilizar os alimentos para as famílias urbanas e para os próprios camponeses, nós só trabalhamos com produto de época. Se é época de ter
Laranja, nós vamos disponibilizar laranja. Se é época de ter mexerica, se é época de ter inhame, batata, né? Aquilo que não pode ser armazenado, né, dentro de um planejamento, você ter a oferta dele ao ano todo. Então, aqueles produtos perecíveis, por exemplo, olha, por que não tem quiabo? Eu queria isso, eu queria aquilo. Olha, infelizmente não está na época, né? Talvez está na época em outra região. Aonde a gente consegue ter essa articulação, e aí eu vou dar um exemplo daqui a pouco, nós então conseguimos fazer com que a produção venha de outros municípios, de outras famílias que também fazem parte do MPA, né, da cooperativa, e a gente consegue então disponibilizar esses produtos que não tem na região serrana, né, mas que a gente tem com famílias que tem em Barra de São Francisco, que tem em Baixo Guandu, que tem em Pancas, que tem em São Gabriel. Então, essa articulação interna a gente faz justamente para buscar garantir aquilo que é da época da terra quente, tem produção, às vezes na terra fria não tem. Então, reafirmando esse processo e esse princípio da agroecologia, né, de produzir aquilo que a natureza, de fato, disponibiliza e dar condições para aquele determinado período do ano, para aquela determinada estação. Acho que essa é uma coisa. A gente tem no movimento, né, no MPA, nas nossas organizações, o princípio de trabalhar a produção para o autoconsumo, né, para o próprio sustento, e a produção excedente para o mercado. Né? E não é excedente, não é pouca coisa, não. Né? Não é sobra, é muito. Né? E a gente tem mostrado que é possível fazer esse processo de produção para o autoconsumo e, ao mesmo tempo, se organizar e planejar para disponibilizar, né, também para os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade. Já desde 2011, a gente, a partir desse debate, dessa compreensão da necessidade de aproximar os camponeses, as famílias agricultoras do público da cidade, né, no bom sentido, né, eliminando ali a figura do atravessador, mas sabemos que ele, né, da forma que a gente está organizado o mercado, ele é necessário, inclusive, nessa questão da logística, né, do transporte. Mas, assim, enquanto organização camponesa, movimento, a gente buscou, a partir desse processo, de fato realizar, né, essa aproximação através do alimento. Tanto é que nosso principal eixo de luta, bandeira de luta do movimento é a produção de alimento saudável, o abastecimento, a soberania alimentar, né, e que seja, de fato, para todos. Por isso que quando a gente fala em produzir a produção orgânica, a produção do alimento saudável, né, não pode estar disponível só para quem tem condições de pagar. Né? O orgânico é caro, né, porque ele custa mais. Né? Discordo que ele custa mais. É porque há pouca oferta. Então, quando há pouca oferta, acaba o preço ficando muito alto. Né? Mas o grande desafio, e eu preparei, né, uma fala no sentido de falar um pouco, né, dos desafios e também das nossas perspectivas. Então, dentro das ações que nós vemos fazendo, de organizar as famílias camponesas em pequenos grupos, lá nas comunidades onde elas moram, onde elas residem e trabalham. Né? Então, aquelas que se ajuntam ao movimento, né, que busca se organizar em movimento social, em cooperativa, a gente faz esse acompanhamento, né, técnico, a partir das necessidades delas. Então, há um processo de diálogo permanente com essas famílias. Né? Antes da pandemia, por exemplo, né, a gente vai voltar nisso. A gente se reúne presencialmente todo mês, essas famílias, né, para discutir como que está o processo de produção, o que é possível produzir naquela época, de acordo com o tempo, né, a quantidade que a família tem condições de produzir. Tudo isso é num diálogo que é feito e as próprias famílias vão dizendo, né, o que ela quer produzir, o que ela tem condições de produzir de acordo com a sua propriedade, de acordo com a sua unidade camponesa, com a disponibilidade de recurso hídrico, com a disponibilidade de terra e tal. Nesse processo, a gente, então, tem cumprido esse papel de organizar os camponeses e as camponesas no processo produtivo. Mas aí, produzir não basta, né? Um grande desafio também é fazer esse alimento chegar pelas mãos camponesas a quem precisa consumir. Né?
Então, como eu ia dizendo, a partir de 2011 a gente começou essas articulações na Grande Vitória, falando a partir aqui do Estado, né? Os outros estados onde o MPA também está presente, né, no Brasil, também tem esse mesmo princípio dessa relação direta, dessa aproximação com os consumidores. A gente tem trabalhado, primeiro foi na universidade, na UFES, né, criando lá um espaço através da parceria de um projeto de extensão, chamamos Barraca Camponesa, e aí as famílias camponesas que foram se envolvendo, né, à medida que foi havendo demanda dos produtos, elas foram se organizando e planejando para produzir. Essa produção, então, hoje a gente trabalha na Grande Vitória, né, com uma relação direta, entrega direta de alimentos. Antes da pandemia, no Vale Encantado, no Morro do Quadro, na UFES, no Centro de Vitória, né, na Defensoria Pública. São tudo espaços que a gente tinha como referência, onde a gente leva, né, e bota uma banca, né, e faz todo o trabalho de diálogo com as pessoas. E essa parceria, ela é fundamental que haja também uma movimentação dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos parceiros urbanos, né? Então, a gente não vai para uma feira, né, uma feira livre, aberta, e vamos botar uma banca lá. Não, tem que ser um lugar onde as pessoas também façam a divulgação, né, dialoguem com os outros consumidores, com os outros moradores do bairro, falem da importância que é consumir aquele alimento, da onde que ele vem, né, por que às vezes tem uma aparência, ele não está padronizado como aquela que está lá no supermercado, né? Então, todo esse diálogo é feito. Hoje, né, a partir da pandemia, a gente teve que adotar, né, o método de delivery, né? Então, as famílias que hoje produzem, a gente faz o processo de ajuntar essa produção toda semana, né? Toda terça e toda quinta a gente desce para Vitória. E os grupos, as pessoas que querem, né, adquirir esse alimento, a gente pega o contato pelo WhatsApp, né, e a pessoa então faz o seu pedido antecipadamente, né, e pede no sábado, né, até na segunda-feira de manhã, e vai receber ele na quinta-feira. Hoje, por exemplo, né, nossos companheiros estiveram entregando na Grande Vitória. Essas famílias, elas são acompanhadas, como eu disse, por essa equipe, e de tempo em tempo a gente vai se reunindo para discutir os problemas, as dificuldades. Tem um processo que a gente faz na cooperativa do MPA, que tem abrangência estadual, que é também a produção de insumos, né, naturais, fertilizantes, biofertilizantes, para também disponibilizar para essas famílias. Claro, a gente tem a unidade de produção, que é circulado interno, mas ao mesmo tempo também tem um processo de formação de oficinas para que as próprias famílias também aprendam a fazer os seus insumos, as suas compostagens, né? Então, tem aquelas que têm dificuldade, a gente disponibiliza, ele já pronto. Aquelas que têm interesse e querem fazer, a gente dá as condições para que elas possam fazer também. E aí, na Grande Vitória, a gente tem uma boa relação, mas alguns municípios do interior também tem, Vila Valério, Barra de São Francisco, Água Doce, São Gabriel, a gente também tem nossos pontos de encontro, né, com os trabalhadores da cidade para disponibilizar o alimento. Acho que o tempo já está meio apertado aí, não sei se tem um minutinho ainda para fechar. Pode concluir. Tá. Então, nessa discussão, né, a gente não faz só a entrega, como eu disse, né? No momento de pandemia, nós estamos também fazendo debates. Na última segunda-feira, por exemplo, nós tivemos, né, um encontro na plataforma aqui, né, online, trazendo um tema sobre a soberania do abastecimento, né? O companheiro Raul Krause, teve também a nossa companheira aqui, a Rita Rodrigues, aqui estudante do IFES de Vitória, trazendo um pouco a realidade do campo, os desafios do campo, sobre a questão do abastecimento, quais as tarefas de cada um, e também a realidade urbana, né? Então, esse processo de formação, a gente também tem feito ele, porque não basta só comer o alimento, a verdura, os legumes, mas também tem que se saciar de saberes, de compreensões, principalmente, né, que o produto quando chega, o alimento quando chega na cidade, ele teve todo um processo, todo um caminho que ele percorreu e que às vezes as pessoas desconhecem, talvez por isso não o valorize tanto e não procure entender. Então, essa valorização, esse entendimento é que a gente busca, através do diálogo, das formações, fazer, né?
Então, essa é um pouco a forma da gente trabalhar. Leomar, eu fiquei até emocionada com a sua fala, né? Como é importante a dignidade da pessoa humana, a dignidade de quem leva o alimento, né, até a nossa mesa, de quem produz esse alimento. A sua fala me remeteu até o conceito de consumo consciente. Como que nós, hoje, vamos até um supermercado, compramos um alimento, não temos a noção do processo de produção, que tipo de insumos, né, de agrotóxicos, que tipo de... Isso. O que foi usado na produção daquele alimento. E você também trouxe um resgate, voltei lá à minha infância, quando você fala do respeito ao ciclo das culturas. Né? Na minha infância, a gente só se alimentava das frutas de época. Né? O consumo do alimento era daquilo que a natureza, nos seus ciclos naturais, né? No seu plantio, mas respeitando esse ciclo dos produtos, das culturas. E hoje em dia a gente tem frutas e verduras todos, né? O ano todo. A gente não para pensar a que custa, né? A custa de quê? O que está sendo colocado no nosso solo? Esses alimentos transgênicos, tantas coisas que hoje, né, levam para que acontecem para que esses alimentos estão o ano todo. Será que a gente tem essa consciência? Será que é isso que a gente quer? É disso que a gente quer se alimentar? Ou a gente tem que refletir sobre as nossas práticas de consumo e buscar, né, alimentos, né, mais saudáveis, alimentos onde a gente saiba a origem, né, da produção desses alimentos. E uma outra coisa que eu achei muito interessante foi quando você coloca que a produção dos alimentos é primeiro para vocês. Né? Primeiro tem que alimentar vocês. O excedente é que vocês comercializam. Então, é fundamental saber que vocês se alimentam bem, que vocês se alimentam desses produtos e são bons e por isso vocês vendem. Né? E há esse... Exatamente. Já ouvi situações em que pessoas plantam determinados produtos que a sua família não consome. Por que será que a família do produtor não consome aquilo, mas comercializa, né? Então, são questões muito interessantes que a gente precisa refletir sobre o nosso alimento e sobre a valorização de quem produz o nosso alimento. Obrigada. Daqui a pouco a gente faz perguntas para você, Omar. Vou passar, então, para o Ian, para ele fazer suas contribuições. Tenho certeza que o fã-clube do Ian está ansioso para ouvi-lo falar. Brincadeira, Ian, nós também estamos ansiosos para te ouvir. Fique à vontade. Tá. Vamos lá. Pegando um pouco, falando um pouco dos desafios do homem do campo, muito bem falado pela Geisa, esses grandes desafios que o produtor rural se encontra. Vou falar um pouco da propriedade dos meus pais, aqui na região de Pacatuba. No ano de 2015, 2016, a gente passamos por uma grande seca na região. Não só na região aqui de Pacatuba, mas em todas as regiões, algumas regiões aqui do Espírito Santo. Então, com essa seca, aprendemos muito. Aprendemos que sem água não há vida. Eu falo por quê? Nascente que tinha em casa de 20, 25 anos veio a secar e até hoje não se voltaram. Então, nessa parte da sustentabilidade, alguns projetos foram muito importantes em nossa região. Até mesmo do Incapé, com um projeto de barragens, de recuperação de nascente, de materiais para cercar essas áreas de APP, foram muito importantes e é importante nos dias atuais. Por quê? Eu fui fazer uma conta hoje, contabilizando a quantidade de área que temos envolvida na parte de caixa seca, eu até me assustei. Hoje a nossa propriedade tem 48 mil metros quadrados e 3.500 metros quadrados é voltado para a área de barragens. Então isso, depois que eu fiz essa conta, eu falei assim, nossa, como que é bom ver isso. Por quê? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, em nossa região, todo mundo que tinha na parte de vargens começou a drenar muito.
E esses desafios não vieram 1 ano, 2 anos depois. Estão se repercutindo agora. Hoje é uma região muito seca e os desafios que a gente se encontra hoje é na parte da água. Então, como eu falei, sem água, a propriedade ela não tem vida. Então, eu como técnico, também como filho de produtor rural, eu vejo muito essa parte de essas boas práticas que a gente pode utilizar. No dia que eu recebi o convite do Abel, do Incapé, ele falou, Ian, conta um pouco da propriedade de vocês, o que vocês fazem para que vocês fazem essa prática, como que vocês fazem essa prática, o que vocês utilizam. Então, hoje eu vou falar um pouco do que a gente utiliza em nossa propriedade dessas práticas. Começamos a fazer essa parte de barragens, a captar essa água que ia embora, a tentar recuperar as nossas nascentes, para quê? Para que, no momento certo, a gente possa utilizar essa água. Sabemos que tem as estações de chuva e as estações de seca. Qual é o grande benefício de você ter essa água? É você, no período que você necessita dessa água, você possa utilizar ela. Então, é um trabalho que a gente faz hoje de armazenar essa água e utilizar ela no período certo, no momento certo, de forma consciente, sabendo como utilizar, sabendo como vai ser essa evapotranspiração nessas estações do ano e podendo ter um volumoso de boa qualidade na época certa. Eu sempre falo como técnico que um produtor rural, um produtor de leite, antes dele ser produtor de leite, ele tem que ser agricultor, saber lidar com a terra, saber o que essa terra necessita, não só lá cortar o capim e levar para o gado, ou até mesmo levar o gado até pastar esse capim, mas essas pastagens, elas necessitam de cuidados. E um dos cuidados que a gente utiliza em nossa propriedade é levar o próprio esterco para essa pastagem, ou até mesmo para as nossas capineiras. Vou estar fazendo uma conta hoje rápida. Hoje, uma vaca por dia, ela produz 25 kg de esterco. 20 kg de esterco por uma vaca num dia. Então, 20 vacas são 500 kg de esterco por dia. Num período de 100 dias, na época seca, vai dar 50 toneladas. A cada 50 toneladas, hoje temos 250 kg de nitrogênio, 150 kg de fósforo e 250 kg de potássio. Então, o que isso fala? Na verdade, isso me traz o quê? A sustentabilidade no homem do campo. Por quê? Se ele levar esse esterco, se ele fazer essa compostagem bem feita desse esterco, ele pode estar economizando dinheiro na hora de compra do adubo, que isso é dinheiro, adubo é dinheiro. Então, o que acontece? Nos dias atuais, o custo de produção do homem do campo aumentou muito. Então, um trabalho, uma prática que a gente pode fazer dessa sustentabilidade, eu posso estar economizando na hora da compra do adubo. Então, o que vimos em nossa propriedade? Quando começamos a utilizar adubo ou uma cama de pó de serra ou até mesmo da cana moída que vem da fábrica de cachaça, que é um resíduo, começamos a ver que a parte da produtividade por hectare se aumentou muito. Houve uma grande mudança na época da seca. Por quê? Porque quando a gente faz a irrigação na época da seca, se essa terra não for protegida, a perda de água é muito grande. E depois que começamos a fazer essas práticas de levar o esterco, de fazer uma camada de cana, dessa cana moída que vem da cachaça, começamos a ver o ganho por hectare. Antes a gente tinha 10 animais, 15 animais, começamos a colocar 4, 5 animais a mais na época da seca. Então isso traz benefícios, traz dinheiro para o produtor rural. Então eu como técnico, na área que eu atuo hoje, na área de qualidade do leite na cooperativa, hoje eu estou na região litorânea, eu vejo muito uma grande abundância de água, só que muitos produtores não sabem utilizar essa água. Ou utiliza da maneira incorreta, ou não dá
a importância de cercar as áreas de APP. Então, eu falo com muitos produtores, você só dá valor quando você passa por um desafio. Em nossa região, em nossa propriedade, já passamos por grandes desafios da água, e hoje, quando eu chego numa propriedade que tem essa abundância de água, eu fico pensando, poxa vida, por que não se utiliza? Porque o produtor não aproveita melhor essa água, não cerca essa área de APP. Então, falando um pouco da nossa propriedade, aqui na região de Pacatuba, não só na região de Pacatuba, na região de Cachoeiro, região Caparó, há uma grande responsabilidade de alguns produtores, visto que alguns produtores não têm o conhecimento, até mesmo não querem fazer, mas eu vejo que o pequeno produtor, ele está se conscientizando mais, sabendo utilizar esse resto de dejeto, esse resto de cama, até mesmo a compostagem, utilizando de maneira correta. Então, eu vejo que essa grande necessidade, isso não tem volta. O pequeno produtor, se ele for seguir por outros caminhos, visto que esse caminho das práticas, da sustentabilidade, ela tem muita eficiência. Alguns produtores da nossa região estão fazendo essa parte, sabendo lidar com a terra e estão tendo bons resultados. Isso eu, como técnico, também como filho de produtor, já pegando essa parte da sucessão familiar, eu vejo que há 20 anos atrás fizeram errado, hoje podemos fazer totalmente ao contrário. Podemos conservar melhor o solo, podemos aproveitar melhor as nossas áreas com responsabilidade e também sendo exemplos para outros produtores. Recebemos muita visita em nossa propriedade de alguns produtores da região, até mesmo de outras regiões. Em uma pequena terra, o número de animais que a gente consegue fazer a parte do confinamento e até mesmo da produtividade desses animais numa terra pequena. Então, visando, para ter uma produção, não é necessário grandes terras, mas sim você saber cuidar que seja a quantidade dela. Então, hoje, a gente trabalha nessa área, nessa parte aí das boas práticas, e estamos abertos aí a visitas. Quem quiser visitar a gente, nós estamos à disposição. Ô, Geis, eu tô para ir lá em Alegre, né? Já tem mais um lugar para a gente visitar. Vai só aumentando. Então, fazer uma incursão aí nas propriedades que têm essas práticas sustentáveis. Já tem algumas questões aqui, mas eu acho que eu vou continuar com o Ian. Ian, você falou dessa questão da sucessão familiar. É muito bacana para a gente ter um jovem participando, que o olho brilha quando fala da sua propriedade rural, é muito bacana mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho, você falou que foi aluno do MEPS, eu queria que você falasse um pouquinho como que você considera assim, importante o papel do MEPS e o papel desses processos de formação do próprio Incaper, do Senar, em que medida essas instituições que oferecem a questão educacional, né, os jovens, de que maneira elas estão contribuindo para manter os jovens no campo e que esses jovens possam desenvolver práticas mais sustentáveis, né, nas suas propriedades. Então, a formação como técnico veio da Escola Família Agrícola de Cachoeiro de Itapemirim. O MEPS, ele tem uma grande importância na minha vida. Quando eu comecei a estudar no MEPS, houve um amadurecimento muito grande na parte aí da sucessão familiar. Eu vi a nossa propriedade de maneira diferente do que eu vejo hoje. Nessa parte da formação na Escola Família, ela foi muito importante, porque o convívio na parte do estudos, ela é muito importante. Hoje eu vejo essa grande necessidade da sucessão familiar vindo do MEPS. O MEPS hoje, ele forma muitos alunos em nossa região que estão voltando para o campo. Hoje, grandes colegas estão voltando para o campo devido a essa formação do MEPS, por abrir os nossos olhos que não precisa de uma grande propriedade para produzir.
Se você pegar as práticas, pegar exemplos que deram certo, você pode colocar dentro da sua propriedade e pode viver da propriedade. Então, o MEPS, para mim, é uma excelente escola, que forma muitos alunos muito bons, que hoje tem muita importância na sucessão familiar. É isso que eu tenho um pouco para dizer do MEPS. E esses projetos aí do Incapé que você mencionou, você também participou de barragens, de nascentes? Sim. Você chegou a participar ou seus pais? Sim, meus pais estão participando desse projeto. Houve um projeto de recuperação de nascente, que na parte da PP ganhamos os materiais para cercar essa área. E no começo do ano foi feito um projeto de barragens, que foi através do Incapé. O Incapé cedeu algumas horas máquinas para os produtores que queriam fazer esse projeto, que tinham o perfil para fazer essas barragens em determinadas regiões localizadas para recuperação de nascente, e uma das propriedades que foram selecionadas para fazer esse projeto foi a nossa propriedade aqui na região de Pacatuba. Que eu sempre falo, uma propriedade sem água, ela não tem vida. Então, é de grande importância do Incapé, de outras entidades, a pegar algumas regiões e fazer esse trabalho. Então, é de muita importância, está sendo muito importante esse trabalho do Incapé para a nossa propriedade. Ok. Já que nós estamos falando dessa parte educacional, ô Geisa, o Aramis, ele está fazendo uma pergunta, quer que você fale um pouquinho do trabalho de educação ambiental que é feito no sítio Jaqueira, né? Você coloca dessa importância de levar conhecimento aos produtores, né? Muitos têm práticas que demonstram, às vezes, falta de conhecimento, e a gente tem no sítio Jaqueira uma unidade demonstrativa, né? Um espaço de educação ambiental. Então, o Aramis quer que você comente um pouquinho mais sobre esse trabalho que o sítio Jaqueira desenvolve. Tá certo. Um abraço, professor Aramis. O sítio Jaqueira, né, é uma propriedade que está inserida dentro da zona urbana do município de Alegre. Ela é uma microbacia, né, dentro da subbacia do Rio Alegre. Então, só para você parar aí e pensar um pouquinho, a gente tem uma microbacia numa propriedade, ela é uma microbacia. A educação ambiental no sítio Jaqueira, ela gira, né, em torno de uma educação ambiental agroecológica. Eu não consegui definir um outro termo para educação ambiental no sítio Jaqueira. Para mim, é uma educação ambiental agroecológica. Por que agroecológica? Porque ela não se delimita a um espaço, a um único tema, e a única forma de passar essa educação ambiental. Assim como a agroecologia, ela vai sempre abraçando, né, os conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo do tempo por ela. Dentro do sítio Jaqueira, a educação ambiental ela é realizada através de visitas de alunos, né, técnicos, estudantes, universitários, e o foco do proprietário, que é o senhor Newton Campos, é receber produtores. Por que produtores? Porque exatamente para a gente poder passar aquilo que o Ian falou, a importância, né, de se realizar as práticas de conservação, a importância de se realizar, de poder passar a informação de quanto é importante o recurso hídrico, aquela questão que o Leomar falou da soberania alimentar, da segurança alimentar, isso tudo é passado através da educação ambiental realizada no sítio, por visitas. E durante esse processo de visita é feito uma caminhada pelo sítio, onde você vai vivenciando as práticas que são realizadas no local, práticas de recuperação do solo, práticas de plantio de água, né, porque o sítio é conhecido como uma unidade experimental participativa em plantio de água, né, práticas de produção de alimento, né, para consumo e para venda, né, do excedente. Práticas que são tecnologias que o produtor ele desenvolveu, né, como a gente tem o caça-chuva,
que é, né, a captação e o reaproveitamento da água da chuva para irrigação da produção. Também a questão de conservação do solo, com algumas práticas mecânicas, como o Ian falou, que é a construção de caixas secas, né, muito importante, mas mais ainda é a questão da prática vegetativa, né, porque a vegetação, ela favorece o ambiente, né, em um todo, a questão do solo, a questão dos recursos hídricos, a questão de manifestação e melhoria da biodiversidade do local, da biota do solo. Então, essa educação ambiental no sítio, ela é através de vivência. Então, quando o Newton ele recebe um produtor, que seja 2, 3 produtores, que ele consegue passar para o produtor a importância de conservar o ambiente onde ele está inserido, a importância de saber e ter a soberania. O Eleomar colocou uma coisa muito importante ali, que ele falou, que é a questão de evitar o atravessador. O produtor, ele ganha autonomia, né, da sua produção. Eu vou vender para quem eu quero vender. Eu vou escoar minha produção aonde eu consigo escoar. Isso é muito importante para que o produtor possa ter cada vez mais o senso do pertencimento do ambiente onde ele está. Então, essa educação ambiental no sítio, ela acontece muito, assim, de forma vivenciada, e não existe um roteiro, sim, muito programado, né? A gente passou por um processo de incêndio, 90% da propriedade ela foi queimada, e hoje já existem outras alternativas de se praticar a educação ambiental no sítio. Então, ela acontece de uma forma muito dinâmica, do dia a dia. E existe também a educação ambiental fora do sítio, que acontece na feira, né, que é onde o Newton comercializa os seus produtos, né? Acontece também através de palestras, através de oficinas, através de dia que ele faz na praça, que ele para e vai falando da importância do ciclo da água, como que é o ciclo da água, como que acontece, a importância de se preservar os recursos hídricos. Então, é uma educação ambiental muito dinâmica, né? Assim como é a agroecologia, ela vai acrescentando, né, aquilo que lhe convém, que é interessante para ela, e vai se adaptando e as coisas vão acontecendo. É muito importante falar por que produtor, o foco produtor, porque é onde a gente quer chegar, é onde às vezes o técnico, nós não conseguimos fazer a sensibilização, porque nós somos técnico, a conversa ali acontece de produtor para produtor, aí já é completamente diferente, né? Através de vivências, né, de experiências ali. Então, a importância dessa educação ambiental dele, quando é passada para estudantes, né, o estudante leva para a sua cidade, para o seu estado, e as coisas vão acontecendo. Hoje existem muitos trabalhos de conclusão de curso, de tese de mestrado, assim como a minha, tem uma direcionada para a educação ambiental do sítio, muitos outros trabalhos são realizados. Infelizmente, o sítio ele passou por esse processo de queimada, né, uma questão muito forte na região ali de Alegre, que sofre demais, Alegre, Gerando Monteiro, Pacotuba ali para dentro, ali, sofre muito com essa questão. Mas o mais importante dessa questão da educação no sítio Jaqueira ali, em si, é a questão de vivenciar, né? Você está naquele momento, você está vendo, eu não estou só falando, não, você está vivenciando aquilo, então você vai levar com você a experiência, e a partir dessa experiência vem a questão do processo, né, interno, de reflexão daquilo que você viu com a realidade onde você está. Então, a proposta é que você passe a contextualizar a sua vivência com a sua realidade diária. Que bom, maravilhoso. Tenho certeza que várias pessoas estão nos ouvindo, já estão com vontade de conhecer o sítio Jaqueira. Leomar, tem uma pergunta para você. O professor Aramis, do IFES, está perguntando, você comentou, né, sobre a proporção de que 70%, né, dos alimentos vem da agricultura familiar, também já tinha lido a esse respeito, até porque grande parte
das grandes monoculturas, das grandes produções aí muitas vezes são exportadas, né? Não fica para que nós brasileiros nos alimentemos, né? Mas o Aramis ele quer saber como você vê o papel das políticas públicas, tanto federal quanto estadual e municipais, no fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia, já que as mesmas ainda privilegiam a agricultura empresarial, que é a monocultura, que é a monocultora, exportadora e expropriadora, ou seja, agrotóxica. Então, a Miss e demais aí. Na verdade, nós achávamos que a coisa não podia ficar pior, né? A gente achava que estava ruim, que não tinha como piorar mais. E piorou. Pode piorar mais ainda, principalmente na pandemia. Com muito esforço aí, né? Articulações, movimentos sociais, prevendo, né? Toda essa crise econômica que iria se agravar com a crise ambiental, a crise alimentar. A gente fez, inclusive no Congresso, né, a Câmara e no Senado, passou quase por unanimidade a lei, né, o projeto 75, que denominado Lei Assis Carvalho, e o presidente da República vetou, né, mais o ministro da Economia. E essa proposta era o quê? Né? Era justamente dar condições para a agricultura familiar vir cumprindo e cumprir com maior eficiência o seu papel, que é de abastecer, principalmente internamente, as nossas mesas. Né? E o veto, né, desse projeto assim, foi condenar, né, foi agravar mais ainda a situação, né, de fome que nós já estamos entrando nela. Né? O Brasil, que em 2010 até 2013, né, tinha saído do mapa da fome, né, 2008. E não é que não tinha famintos, né, mas houve uma redução, então os números eram considerados, né, que não estava mais no mapa da fome. E agora a gente volta com esse fantasma nos assombrando novamente. Inclusive, né, Aramis, a Articulação Nacional da Agroecologia, a ANA, né, e aqui também a ACA, Espírito Santo, a RUCA, né, tem várias organizações ligadas aí à agroecologia, né, que elaboraram um documento, né, uma carta, e estão dialogando aí com os candidatos, né, aí os prefeitos, vereadores, para que assinem esse compromisso de fortalecer a agroecologia, né, com projetos, com políticas, para que de fato a gente amenize essa situação, principalmente com relação ao abastecimento, à questão ambiental. É fundamental que a sociedade toda se envolva e cobre dos poderes, seja a nível federal, estadual, municipal, que se crie e que se de fato execute políticas, programas que valorize, que dê condições à agricultura camponesa, à agricultura familiar, de continuar a produzir. De forma subsidiada, adquirir alimentos. Né? As prefeituras têm que comprar muito mais alimentos da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Né? Isso não é gasto, não. Isso é investimento. Uma vez que se fortalece a agroecologia, uma vez que tem alimento nos territórios para a população, é menos remédio que a prefeitura e que o município vai precisar comprar. Né? É menos paciente nos hospitais, nos postos de saúde. Né? É menos agressão ao meio ambiente, é menos água poluída, é menos ar poluído. Isso é investimento quando se fortalece a agroecologia, quando se dá condições de estrutura, de assistência técnica, né? De logística, de comercialização, de aquisição desses alimentos. Você está fortalecendo todo um ciclo, toda uma cadeia que faz bem para o meio ambiente. Então, quem consome, quem compra um alimento saudável diretamente do agricultor, um camponês, uma camponesa, ele está fortalecendo, ele está fazendo com que a água seja preservada, com que o ar não seja poluído, com que a terra não seja poluída, não seja degradada. Né? Está, no bom sentido, garantindo que permaneça no campo com vida de qualidade, que não vai sair da roça, porque dizendo que na roça não dá para viver, e vai, né, inchar as favelas,
as filas lá de emprego, não vai ser mais um desempregado, né? E acho que a gente disse muito bem, e nós, é um desafio, se não tiver políticas, né, de incentivo, de condições, as pessoas não vão voltar para o campo, e precisam voltar para o campo. Ou os camponeses que saíram do campo, porque não tinha mais condições de vida digna no campo, e foram, né, aumentar as filas de desempregados na cidade. Voltam com condições dignas para produzir o seu próprio alimento e vender o seu excedente, ou nós vamos ainda ver os problemas se agravar cada vez mais. Então, é fundamental, tá? As políticas públicas, as ações a nível federal, a nível estadual, a nível local, nos municípios, que dê garantia para que essa classe seja valorizada e possa continuar produzindo. Obrigado, Leomar. Eu vou abrir um espaço aqui para, se vocês também quiserem perguntar um para o outro, né? Acho que a Geisa, ela quer fazer uma pergunta para um colega aí da nossa mesa virtual. Sim, eu queria perguntar primeiro para o Ian, depois para o Leomar. Fique à vontade. Ô Ian, você que lida direto com o produtor, com a assistência, qual a maior dificuldade que você vê do pequeno produtor em questão dele adotar algumas práticas, né, que a gente fala que práticas sustentáveis, né, dentro da propriedade? É falta de acompanhamento técnico, é falta de sensibilização, é questão mesmo cultural da pessoa, né, de resistência a se abrir para essas questões? Como que você vê isso na região que você trabalha? Olha, eu vejo como um pouco de resistência. A resistência na região que eu trabalho hoje, ela é muito grande. E um pouco também é a parte do convívio entre o técnico e o produtor. Essa fidelidade, ela é muito importante também. Visando o quê? Hoje eu estou atuando numa propriedade na região de Kennedy, ele tinha um problema muito sério com a água. Como trabalho na área de qualidade, na área de qualidade do leite, o curral dele é muito próximo da própria nascente que ele utiliza essa água. Então, quando eu falei para ele que ele teria que ter outra fonte de água para fazer essa parte da limpeza dos vasilhames, houve um contrito. Ele falou, não vou fazer, não tenho condição de fazer, mas eu quero te fazer uma proposta. Ele falou isso comigo. Se você provar que você vai fazer uma coisa que vai dar certo, eu faço. Aí eu fiquei até um pouco assim, eu na verdade não esperava que ele ia falar isso para mim. Então, eu como técnico, levei alguma sugestão para ele de fazer um histórico da propriedade dele, aonde a gente poderia fazer ver onde que tinha uma nascente, até mesmo poderia fazer um poço artesiano. Procuramos a parte da prefeitura, eles têm um projeto na região ali que faz esse poço para o produtor, toda a parte legalizada, tudo certo. Então, fizemos a parte desse poço artesiano em outra região, em outro local. Fizemos análise dessa água, essa água está sendo boa para fazer essa limpeza. Aí depois ele me falou, olha, eu só fiz isso porque você falou que ia dar certo. Mas antes disso, ele tinha uma resistência e também não tinha essa confiança do técnico, que foi o último técnico que foi passado na região. Então, isso eu vejo que tem uma resistência e também tem muita parte que tem que ter essa fidelidade com o produtor. Muitos produtores querem exemplos para ver se realmente vai dar certo antes de fazer qualquer coisa ou mudar qualquer manejo. Obrigada, Ian. Te parabenizar, né? Tão novo aí, tão comprometido, né? Muito bonito ver você falar da propriedade do seu pai, né? E é o que a gente quer hoje, a juventude no campo, né? Uma juventude consciente no campo, né? Isso é muito bom. Leomar, quero te agradecer por referir a sua pessoa como um camponês e a referir a outras pessoas que trabalham com você como um camponês. Essa palavra tem um significado muito importante, muito importante.
E trazer isso, assim, hoje, né, num cenário que a gente vive, que a gente está vivendo dessa retrocesso que a gente teve aí nas questões ambientais, nesse processo da agricultura, essa questão da fome no Brasil, no mundo, né, mediante essa pandemia, é muito importante. Eu queria saber, Leomar, mais ou menos hoje, no Espírito Santo, quantas famílias elas estão vinculadas ao MPA? E se vocês têm algum acompanhamento técnico? É muito variável, né, essa questão do número de famílias, porque o movimento social, a gente não tem carteirinha, né? As pessoas assinam a carteirinha, preenche lá. Elas se integram, né, na organização, participam de atividades ou em manifestações, né, vai em alguma reunião. Então, assim, levantamento, né, a gente trabalha com essa média aí de 1.500 famílias, né, mas pode ser mais, pode ser menos. Na época que a gente tinha como foco, por exemplo, fazer Pronaf, né, a gente, nas nossas secretarias, nossos escritórios locais, aí, né, nós chamamos secretarias municipais, a gente também organizava documentação para encaminhar para o banco. Então, famílias que acessaram o financiamento, na época o Pronafim, o investimento e custeio, nós chegamos a ter lá, né, 5.000 famílias, né, vinculadas. Mas não quer dizer que era diretamente, né, que fazia parte organicamente do movimento. Mas trabalhamos com essa faixa, né, entre 1.000 e 1.500 famílias. Com relação a outra pergunta que você fez, eu perdi aqui. Se vocês têm alguma orientação técnica, assistência técnica, ok. Isso. Uhum. Então, nós temos parcerias, né? Temos parceria com o Incapé, por exemplo, né? Às vezes não é exatamente com a instituição, mas temos vários parceiros dentro do Incapé, principalmente que são ligados à agroecologia, né? Mas nos municípios, onde tem o servidor, tem o extensionista, que quer fortalecer essa ação e que tem possibilidade de diálogo, a gente convida, né, tem esse acompanhamento, orienta as famílias para que procurem, e internamente, enquanto cooperativa, a gente também tem, né, uma equipe técnica, claro, muito pequena, até por questões econômicas, né, de estrutura, de infraestrutura, né? A gente não consegue fazer acompanhamento regular, né? Mas há esse diálogo, às vezes até à distância, né? Nos reunimos, né, de vez em quando, nas regiões. Aqui na região serrana, por exemplo, tem o companheiro Douglas Alvaristo, que acompanha. Tem o Adelan, que é de Água Doce do Norte, está terminando o curso agora de agronomia, que assim, são militantes do movimento, né, e que estão se formando, que se formaram e que ajudam nesse processo, né, de acompanhamento técnico, de diálogo, né? Nós chamamos de diálogo de saberes, né? Os camponeses também têm seus saberes, né? Então, nós quando falamos de assistência técnica, nós não falamos de um estudioso, né, um diplomado que vem dentro da propriedade e vai ensinar a família camponesa. A família camponesa tem seu saber também, né? O saber empírico, né? O empírico que você mesmo disse. Então, que há esse diálogo. Aquilo que ele tem dúvida, às vezes, né, o técnico consegue, às vezes, esclarecer, né? Ou se não sabe ter a resposta, mas vai buscar, vai construir junto, né? Conhecimento se constrói, né? Ele não está pronto. Então, há sim um pouco esse processo de acompanhamento, de diálogo, de saber técnico. É muito importante você falar essa questão, porque eu vejo que muito desses conhecimentos, eles foram construídos lá quando no início das SEBs, né? Igual você falou, que veio do movimento da igreja, né? Isso foi muito construído lá nas SEBs, né? E nas reuniões que aconteciam, e essas trocas desses conhecimentos, né? Foram passando e foram sendo difundidas, né? Regionalmente, localmente, foram para o Brasil inteiro aí, estão sendo hoje. Isso é muito importante. Essa troca, né? Que entre produtores, entre camponeses, entre vocês, não tem técnico que dê conta disso. Não tem. Não tem. Não adianta. É muito importante, porque vocês desenvolvem saberes que são direcionados para o dia a dia de vocês.
né? O técnico, ele, às vezes, ele não consegue, igual o Ian falou, a maior dificuldade é a resistência, né? A gente sabe que tem, porque são realidades diferentes. Por exemplo, eu vejo muito a extensão hoje no modelo verdista, da Revolução Verde. Então, essa resistência acontece. Então, essa troca de saberes entre vocês é fantástico. Isso daí é uma coisa que não tem que se perder, tem que se perpetuar e passar mesmo. Né, o que fortalece, né, o movimento, o que fortalece a agroecologia, o que fortalece essa agricultura que a gente propõe hoje, que a gente acredita que dá certo, é a agricultura que vai alimentar o mundo, não é a agricultura moderna nem industrializada. Então, eu estou muito agradecida por esse momento de hoje, né, pela fala dos dois, da colocação da Andressa também. Geis, aproveita que você está com a... Pode falar, Leomar. Não seria uma pergunta para o Ian, mas eu acho que, assim, parabenizar e, ao mesmo tempo, né, sugerir se tem como, talvez, quando você traz os números, né, olha, você tendo, né, tantos animais na propriedade, você produz seu próprio esterco, seu próprio adubo, né, eu acho que esses números, né, e a Revolução Verde, né, ela fez isso, ela convenceu, entre aspas, as pessoas a entrar no pacote com números, né, por mais que às vezes eles não eram muito verdadeiros. Então, quando, né, a gente consegue, né, Ian, transformar em números as experiências, olha, trabalhando dessa forma, você vai ter tantos quilos disso, né, de potássio, de nitrogênio e tal. Então, acho que isso é importante trabalhar e o quanto isso vai impactar positivamente na economia da família, né? Porque às vezes só falar, inicialmente a pessoa não vai se convencer e deixar se convencer por romantismo, porque, né, produzir orgânico é bonito, a agroecologia, não. Ele precisa também ter números, né? E a ecologia, ela também produz números positivos, né? Talvez a gente precisa fortalecer muito isso e divulgar mais. Ô, Leomar, eu como técnico também encontro alguns produtores que têm essa resistência, então tem alguns produtores que funcionam nessa parte de mostrar o que ele perde, o que ele ganha, então algumas jogadas como técnico ele tem que ter, então essa parte aí tem que ser usada números para ver se realmente mexe no bolso dele, ele vai dar uma alertada, não, eu estou perdendo nisso. Então, isso aí na parte técnica eu utilizo quando é necessário também. Afinal de contas, a questão econômica também é um tripé da sustentabilidade, né? O social e o ambiental, tem que ser logicamente, economicamente viável, né? Viável, exatamente. É isso que a gente precisa mostrar, né? Que essas propostas, elas são sustentáveis ambientalmente, socialmente e economicamente. Nós já estamos a quase 1h28, então eu vou passar para vocês fazerem suas considerações finais. É uma pena, dá vontade de ficar aqui por muito mais tempo, o diálogo está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar. Ô, Leomar, eu vou passar para você fazer suas considerações finais. Eu queria que você dissesse aí o telefone de contato para quem desejar fazer esse processo aí de delivery, né, de entrega aqui na Grande Vitória. Passa o contato que a gente também divulga. Ok. Então, vou passar logo o contato, que estou lembrando, depois faço consideração. Então, é o WhatsApp, né? E é ligação direta também. DDD 27 99725 0064. Esse fala comigo. Eu vou orientar então a pessoa, né, para ser inserida no grupo, vou passar as orientações de como que é o procedimento e tal, né, os dias de entrega, prazo para fazer pedido, quais os produtos disponíveis. Então a gente, né, vai ter um maior prazer em atender e poder conversar e dialogar. Já está na tela e no chat. Isso. Eu, mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que sim, nós conseguimos, aliás, tivemos, né, que nos reaprender nesse período de pandemia, né? Eu falo, nós estávamos muito acostumados a fazer reuniões presenciais, né? A falar diretamente para as pessoas, para o público. Aliás, né, nós chamamos de fazer trabalho de base, né? Embora que o trabalho de base é muito mais que uma reunião, né? A reunião talvez é uma pontinha, um galinho do trabalho de base. E veio a pandemia, a gente teve que utilizar mais, né?
desses instrumentos de comunicação, das redes sociais, e que são importantes, né? E necessários, não só em período de pandemia, agora acho que a gente foi obrigado a aprender a utilizá-los. E aí, quando a gente é convidado para esses espaços, né, e tem oportunidade de falar, mesmo estando, né, à distância, a gente acaba se tornando próximo, né? Acho que parabenizar a iniciativa. E para o IDAF, né, Andressa, Ivan, acho que eu conversei, tive a oportunidade pela CEPORG, eu represento o grupo de OCS aqui, né, junto com outro colega na CEPORG, né, Comissão de Agricultura Orgânica do MAPA, e aí, em um determinado momento, ainda quando era presencial, a gente tinha ficado de pensar algumas agendas junto, né, de reunir os agricultores, para falar sobre essa questão das possibilidades, principalmente de adequação sanitária, o que é possível fazer das pequenas indústrias caseiras, né, que às vezes esse é um gargalo que nós temos muito presente, né? E que se nós conseguirmos avançar nele, a gente vai dar um salto de qualidade em oferta de produção, aproveitamento de produção, geração de renda para as famílias camponesas. Então, né, quando a gente falou de educação ambiental, então nesse processo, acho que tanto em Capé como em IDAF, né, se a gente conseguir, mesmo que não sendo presencial, e pensando atividades também orientadoras nesse sentido da gente reunir as famílias, né, para passar esse tipo de orientação. Eu acho que é uma necessidade que nós temos, né? E o debate da agroecologia ele vai ser bem-vindo e necessário em todo momento, né? Com pandemia, sem pandemia, mas agora muito mais. Então, muito obrigado à Escola Geise, Ian, a Andressa, Ivan aí que nos estiveram junto com a gente, e a todos aqueles que nos assistiram aí, que perguntaram e que estamos juntos. Um abraço. Obrigada, Leomar. A gente vai continuar, então, contato para essas novas possibilidades aí. Nossa gerência de educação sanitária e ambiental, nosso propósito é justamente dialogar, né, e poder contribuir aí com o que for necessário. Então, a gente vai depois entrar em contato para a gente pensar isso, o que você está colocando aí para a gente, essa proposta. Ian, suas considerações finais. Quero agradecer pelo convite. Foi muito legal essa participação com vocês, conhecimento que foi adquirido hoje. Foi minha primeira live, então no começo estava bem nervoso, mas agora tá tudo bem. Então quero agradecer a você o convite do Abdo do Incapec, que passou o contato para o Ivan. Estou à disposição de vocês, que vocês precisarem. A nossa propriedade está aberta a visitas. E quando vocês passarem por perto, pode assim chegar. Grande abraço aí os dois convidados. Se vocês quiserem passar por perto aqui e conhecer nossa propriedade, estão de porteiras abertas. Obrigada, Ian. Geisa, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite, né, de poder participar dessa live hoje, que trouxe tanto conhecimento, tanta coisa boa. Agradecer os dois convidados, né, o Leomar e o Ian, e que a gente possa, né, continuar refletindo, né, após a live, né, sobre essas questões que foram faladas hoje, né, que elas passam a fazer parte da nossa reflexão diária, né, dessa questão do que estamos vivendo hoje, né, das problemáticas que estamos vivendo hoje. E o recado que eu tenho que deixar para vocês é esse, e em relação ao sítio Jaqueira, quem quiser conhecer, né, a gente pode entrar em contato depois, organizar uma visita. O sítio está em processo de recuperação, né, desse incêndio, mas ele está adaptando as visitas, né, estão sendo adaptadas ainda. Mas quem quiser conhecer mais o sítio Jaqueira, né, tem o site do sítio Jaqueira, tem o Face, tem o Instagram também, qualquer coisa, se quiser o contato do Newton, a gente passa, né, a gente pode manter. E muito bom levantar essas questões que foram levantadas hoje, né, são necessárias e foram muito pertinentes. Gratidão, Geisa, gratidão, Ian, gratidão, Leomar. Foi uma delícia, assim, foi uma maravilha ter esse espaço de diálogo com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de dialogar.
Fico assim, bastante feliz de ter vivido essa experiência de estar com vocês nessa noite. Gratidão também a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Mais essa live do IDAF, todo mês, na última quinta-feira do mês, de 18 às 19h30, a gente tem um espaço reservado nesse espaço educador virtual. Então, já convido vocês a anotarem na agenda, né? A última quinta-feira do mês, de 18 às 19h30, no Facebook do IDAF. Essa transmissão ficará também depois disponível no YouTube, se vocês quiserem depois partilhar com outros pares. Esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo a todos vocês que nos assistiram e mais uma vez, muito obrigada, Ian, Geisa e Leomar, pela participação. Gratidão, fique com Deus, boa noite.